E aí, pessoal? Então vamos lá. Agora a gente vai entrar na fase final do ASO, que a gente vai falar do demissional. Então vamos lembrar o que a gente falou desde a primeira aula, para que vocês consigam entender. Então a gente falou da obrigatoriedade na CLT, tá? Do artigo 168. Nós falamos do admissional, nós falamos do periódico, nós já falamos da mudança de riscos ocupacionais, já falamos do exame de retorno e agora nós vamos começar a falar do demissional. Esse exame é obrigatório sempre que o empregado é demitido ou pede demissão. Então, tanto faz de quem foi a iniciativa do desligamento, do rompimento do contrato, tá? Aqui devemos pensar com estratégia, pois caso o empregado seja considerado inapto para o desligamento, pode gerar uma confusão que vai te dar bastante trabalho. A questão é que se o empregado é considerado inapto após a formalização da rescisão, ele deverá ser reintegrado e provavelmente será afastado, ficando a cargo do INSS e deverá ser submetido a tratamento até que ele volte a estar saudável para que possa ser desligado. Então aqui o que é bem importante? Você está desligando a pessoa, seja por conta dela ter pedido demissão ou você ter demitido ela, é bem importante que você, dentro do prazo de 10 dias que você tem para pagar a rescisão, você antes disso faça o exame. O prazo é o mesmo, é 10 dias para os dois. Mas se você fizer o exame antes, você tem certeza que a pessoa está apta para ser desligada e você dá continuidade ao processo de desligamento. Porque se o exame vier dizendo que ele não está apto para ser desligado e tudo aquilo que você já fez para o desligamento, você vai ter que desfazer. Então, quanto mais você avança na rescisão, pior é para você. Então, qual que é a estratégia? Demitiu ou a pessoa pediu demissão? Exame. Tá com o atestado ok? Dá continuidade. Então o ideal é que você faça o exame bem antes dos 10 dias para você ter tempo de pegar o atestado e dar continuidade para rescisão, tá? Além disso, nós temos aqui. Por isso que é muito importante agendar o exame na data correta. É exatamente sobre essa questão. No caso do aviso prévio indenizado, o exame deve ser realizado dentro do prazo de 10 dias antes do pagamento da rescisão, que devem ser contados a partir da comunicação da dispensa do empregado, para que, com a certeza que ele está apto a ser dispensado, você não corra o risco de precisar reintegrá-lo. É exatamente a mesma coisa que eu estava falando. Então, aqui é só a questão da diferença do prazo do aviso prévio indenizado e do trabalhado. Então, no aviso prévio indenizado, você tem que contar os 10 dias para fazer o exame a partir da comunicação. Então, você comunicou que ele está sendo desligado, que ele vai cumprir o aviso indenizado no sentido de ficar em casa. A partir do momento em que você comunica o desligamento, você tem 10 dias para fazer o exame, tá? Por outro lado, no caso do aviso prévio trabalhado, o exame deve ser realizado dentro do prazo de 10 dias antes do pagamento da rescisão, que devem ser contados a partir do último dia efetivamente trabalhado, para que, com a certeza que ele está apto a ser dispensado, você não corra o risco de precisar reintegrá-lo. O texto é igual, a única coisa que muda é o prazo. Aqui no aviso prévio trabalhado, você tem 10 dias a partir do último dia que ele trabalhou, tá? Então, só é importante essa diferença. E como a gente ainda tem bastante coisa para falar do demissional, vai ficar para a última aula, em que eu vou falar sobre a demissão por justa causa, o que acontece na demissão por justa causa, e o que acontece nos casos em que não há necessidade de fazer outro exame no demissional. Então, se você gostou dessa aula, dá um like, ajuda bastante o nosso canal. Siga a DPComp aqui no YouTube, nas demais redes sociais e não se esqueça, DPComp, especialista em sistemas desde 1981.